Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast Direito em Harmonia. Hoje nós vamos abordar a vida e obra de Jean-Jacques Rousseau, esse grande filósofo contratualista, tão citado no curso de Direito e tão importante para a gente compreender as bases do Pacto Social Democrático. Vamos falar um pouquinho da biografia de Jean-Jacques Rousseau primeiro. Quem foi Rousseau? Rousseau foi um filósofo social, um teórico político e um escritor suíço. Muita gente pensa que ele é francês, mas ele é suíço. Ele viveu entre 1712 e 1778. Ele foi considerado um dos principais filósofos do movimento iluminista, além de ser um precursor do romantismo. Suas ideias influenciaram até mesmo a Revolução Francesa, por causa dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A sua obra mais importante para o direito é o Contrato Social, onde ele desenvolveu uma concepção de que a soberania reside no povo e não no governante. A infância e a juventude de Jean-Jacques Rousseau foi um pouco complicada, porque ele foi órfão. Ele nasceu no dia 28 de junho de 1712, filho de um relojoeiro calvinista, ficou órfão de mãe logo ao nascer. Aos 10 anos, em 1722, Rousseau também ficou órfão de pai, porque o pai não se preocupava com a educação dele. Praticamente órfão de pai também. E assim, ele foi educado por um pastor protestante. Em 1724, com 12 anos, Rousseau inicia seus estudos de forma autodidata. Não temos relato de quais escolas Rousseau estudou, nem faculdade. Rousseau foi um autodidata, ele aprendia por si mesmo. E ele era tão genial que com 12 anos ele já escrevia comédias e sermões, certamente influenciado pela própria educação, já que ele foi criado por um pastor protestante. Levava uma vida errante, foi um pouco bon vivant, vivia viajando, se aventurando pela Europa, sem lenço, sem documento, órfão, vivia de casa em casa, tentava se encaixar em algumas profissões, não conseguia, tentou ser relojoeiro, não conseguiu, tentou ser aprendiz de pastor, também não conseguiu, tentou afirmar-se em algumas profissões tradicionais, como gravador na época, também não conseguiu, então ele virou filósofo. Aos 16 anos, Rousseau foi para Savoia, na Itália. Sem meios para se manter, ele procura uma instituição católica e manifesta o desejo de se converter. Por que ele se manifestou com esse desejo? Será que ele queria realmente ser católico? Sabemos que Rousseau nasceu em uma família protestante. Ele desejou se converter ao catolicismo não por causa da religião, não porque ele estava convicto de que a religião católica seria melhor para ele, mas sim por fatores econômicos e materiais. Ele desejava ser mantido por uma instituição católica, mas não conseguiu, voltou para Genebra. E quem cuidou da manutenção de Rousseau em Genebra foi uma dama ilustre que o conheceu, chamada Madame de Varcelli. Me desculpe se pronunciei o nome errado. Quando ele volta para Genebra, ele é sustentado por uma madame. Rousseau teve muita sorte na vida, a sorte de cair nas graças de pessoas ricas que gostavam das ideias dele e acabavam mantendo o filósofo com os seus recursos materiais. Rousseau tinha muita sorte com madames. Vamos falar numa linguagem mais coloquial e bem-humorada para vocês absorverem a biografia de Rousseau. Essa não foi a primeira e a única madame que sustentou Rousseau durante a vida dele. Entre 1732 e 1740, por exemplo, dos 20 aos 28 anos, Rousseau resolveu viver na França. Enjoou de viver na Suíça,
Após a morte da Madame Varcelli, ele enjoou de viver na Suíça e foi para a França. Chegando na França, o que acontece? Ele começa a trabalhar? Não. Ele se envolve com uma nova madame que bancou a instrução dele. Nessa época, o Rousseau estudou bastante filosofia, história, política por si só, e como um autodidata, ele construiu as bases sólidas de sua instrução. Em 1742, já com 30 anos, ele vai para Paris, a capital da França, onde conhece uma nova protetora que o mantém, mas essa nova protetora indica um trabalho para ele, até que, enfim, Rousseau começa a trabalhar. Essa nova protetora de Rousseau em Paris indica um cargo para ele em Veneza, na Itália, um cargo dentro da embaixada da França na Itália. E Rousseau trabalha, então, como secretário do embaixador da França em Veneza. Neste cargo de secretário, ele fica observando as falhas do governo de Veneza e passa a dedicar-se ao estudo da política, aí que Rousseau desenvolve, aguça sua visão política. Foram 3 anos que ele viveu em Veneza. Aí ele volta para a França. Quando ele volta para a França, ele descobre o iluminismo e se encanta pelo iluminismo. O iluminismo, sabemos que é aquele movimento de intelectuais que buscava uma renovação cultural, que buscava quebrar as estruturas de privilégio absolutistas da época. O iluminismo teve início na Inglaterra, mas foi fortalecido na França, com Montesquieu, Voltaire, que desenvolveram uma série de críticas à ordem estabelecida. A ordem da monarquia absolutista era muito criticada na época por esses intelectuais que almejavam uma renovação cultural, que almejavam a queda desses privilégios injustos da nobreza e do clero diante do povo, que trabalhava, pagava impostos para manter o clero e a nobreza no topo da pirâmide social da França. O clero e a nobreza, por sua vez, não faziam nada de bom pelo povo, e isso revoltou o povo francês de tal forma que culminou na Revolução Francesa. Sobre a Revolução Francesa podemos gravar futuros áudios, mas voltando à história de Rousseau, ele se encantou pelas ideias iluministas e passou a colaborar com o movimento. Passou a colaborar com o movimento lá pelos anos de 1745, lá pelo ano de 1745. Mas famoso mesmo, ele fica em 1750, quando ele participa de um concurso na Academia de Dijon, na França. O concurso tinha o seguinte tema: as artes e as ciências proporcionam benefícios à humanidade? Esse concurso dessa academia francesa oferecia um prêmio a quem escrevesse um melhor ensaio sobre o assunto. E adivinha quem ganhou o prêmio? Rousseau. Ele mesmo, Rousseau. Rousseau, incentivado por seu amigo Diderot, participou desse concurso e ganhou o primeiro prêmio, ganhou o primeiro lugar. Ficou famosíssimo. E ele ficou famoso também pela polêmica do ensaio dele na época, discurso sobre as ciências e as artes, porque ele afirmou no ensaio dele que as ciências, as letras e as artes seriam as piores inimigas da moral, porque criariam novas necessidades aos seres humanos e, dessa forma, elas propiciariam novas fontes de escravidão. Rousseau tem aquela célebre frase: o homem nasce livre, mas encontra-se acorrentado por toda parte. Como Rousseau tinha um discurso muito firme voltado à liberdade, ele afirmava que as ciências, as letras e as artes também criam correntes de escravidão para o homem. Continuando sobre o Rousseau, nós temos algumas obras principais de Rousseau. Em 1755, ele publica o Discurso sobre a Desigualdade, onde ele ataca a desigualdade resultante de privilégios. Para Rousseau, o homem é naturalmente bom, mas as instituições da civilização tornam o homem mau. Para desfazer o mal, basta abandonar a civilização.
Para o Rousseau, quando o ser humano está bem alimentado, em paz com a natureza e amigo dos semelhantes, o ser humano é naturalmente bom. O que corrompe o ser humano é a desigualdade social, é a sociedade. Ele contesta a sociedade como está organizada, porque a organização da sociedade traz desigualdade, que por conseguinte traz também a maldade, a competição, a vaidade, e invoca todos os males dos seres humanos. Lembrando que Rousseau não faz objeção à desigualdade natural, originada pela idade, saúde e inteligência, mas sim à desigualdade social. Em 1761, ele publica Julie, ou A Nova Heloísa, que foi o romance precursor do romantismo, um romance com entrelinhas filosóficas. Ele escreveu uma história, mas dentro dessa história tinha mensagens de filosofia. Em Julie, ou A Nova Heloísa, Rousseau exalta o direito da paixão do homem, da paixão mesmo ilegítima, contra a hipocrisia da sociedade. Para Rousseau, o ser humano não deve abafar, reprimir as suas paixões para se enquadrar nas convenções sociais. Para Rousseau, o homem deve expressar as suas paixões mais inflamadas, ainda que pareçam ilegítimas, porque a paixão é a verdade do homem para Rousseau. Para Rousseau, o ambiente campestre purifica o amor, liberta o amor da corrupção. Para Rousseau, o amor é corrompido pela civilização e precisa de um ambiente campestre para viver em liberdade e pureza, para ser vivido com liberdade e pureza. O livro é recebido com arrebatamento na época e a Europa passa a cultivar a natureza, as poesias bucólicas, a natureza entra na moda, os poetas românticos entram na moda e isso inflama uma paixão por toda a Europa diante do romantismo. Rousseau, nessa obra, exalta as delícias da virtude, o prazer da renúncia dos bens materiais para viver no meio da natureza, ressalta a poesia das montanhas, florestas e lagos. Aqui Rousseau revela um singelo traço franciscano, eu diria. Quem sabe Rousseau não tinha admiração por São Francisco de Assis? Não li relatos sobre isso, mas quem souber relacionar mais filosofia e religião, quem sabe Rousseau tinha alguma vertente franciscana, porque Rousseau fala muito da questão da renúncia dos bens materiais e da pureza encontrada no meio da natureza. Rousseau não era nenhum santo, Rousseau é filósofo, mas ele tinha um viés franciscano. Quem sabe herdou algum traço de São Francisco de Assis? Quem sabe ele não leu sobre alguns santos católicos, porque existe um viés franciscano nesta obra Heloísa. Em 1762, um ano depois de Heloísa, Rousseau publica O Contrato Social. Em 1762, Rousseau publica a principal obra estudada no direito. Para nós, da área jurídica, a obra mais importante de Rousseau é o Contrato Social, publicado em 1762. Para o Rousseau, o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Nesta obra, Rousseau expõe a sua noção de contrato social, que difere muito das noções de Hobbes e Locke, por exemplo. Para Rousseau, o homem é naturalmente bom, sendo a sociedade a culpada pela degeneração do homem. O contrato social para Rousseau é um acordo entre indivíduos para se criar uma sociedade. E só então, depois dessa sociedade criada, podemos formar um Estado. Isto é, o contrato é um pacto de associação e não de submissão para Rousseau. O contrato social é uma utopia política, pois Rousseau propõe um Estado ideal, resultante de consenso e que garanta os direitos de todos os cidadãos. O contrato social para Rousseau é um plano para a reconstrução das relações sociais da humanidade. Para Rousseau, no estado de natureza, no estado natural, os homens são iguais e bons.
Pois, como eu já disse, Rousseau acredita que o homem, quando bem alimentado, em paz com a natureza e amigo dos semelhantes, o homem é bom. O homem vai começar a desenvolver o mal dentro dele. Os males só surgem entre os seres humanos depois que certos homens resolvem demarcar pedaços de terra dizendo: esta terra é minha. Para o Rousseau, a propriedade privada é uma das fontes da corrupção do homem, dos males do homem, porque a noção de propriedade privada traz desigualdade e corrompe a natureza do ser humano, que passa a ter vaidade, a competir com outros seres humanos e a conhecer a sua degeneração. Para reconstruir essas relações sociais quase degeneradas, por assim dizer, a única esperança é garantir os direitos de cada um dentro da organização de uma sociedade civil, na qual os direitos sejam cedidos a toda a comunidade igualmente e os homens possam retornar a um estado de igualdade. Por isto, o contrato social é uma utopia política, porque propõe um estado ideal onde todos os sujeitos aproveitam de todos os direitos igualmente, onde todos os sujeitos conhecem a igualdade. E a igualdade absoluta é uma utopia política. Para Rousseau, o pacto social é um contrato estabelecido entre vários membros de um grupo para garantir a liberdade civil. O homem no estado de natureza é livre, mas ele acaba fazendo um pacto com outros para que a vontade geral da comunidade seja representada através de um Estado e onde a sua liberdade civil possa ser garantida. Para Rousseau, o Estado não se refere a governo, mas a uma organização política que exprima a vontade geral. Para Rousseau, o que convence os seres humanos a fazerem um pacto é a necessidade de liberdade civil na vida em comunidade, e a necessidade da criação de um pacto para que todos os direitos sejam cedidos a toda a comunidade igualmente, e haja uma só voz para toda a comunidade. Esta voz está representada no Estado. O governo, para Rousseau, é simplesmente o agente executivo do Estado. A comunidade pode estabelecer ou destituir um governo sempre que o desejar. Essas ideias de Rousseau foram bem revolucionárias para a época, porque são ideias democráticas. E na época de Rousseau, isto estava bem à frente do seu tempo, visto que ele viveu em uma época de monarquia absolutista. Então, o Rousseau ele critica muito o motivo de os homens viverem sob os grilhões da vida em sociedade. E na obra dele, ele estuda o porquê dos homens abandonarem o estado de natureza, uma vez que todos nascem livres e iguais. O abandono do estado de natureza gera um trauma para o homem. E para curar esse trauma, só estabelecendo um pacto e criando uma comunidade onde todos possam ser iguais outra vez, onde todos possam ceder o seu direito à propriedade privada e aproveitar dos mesmos bens e direitos, igualmente dentro de uma comunidade que fale por todos. A ordem social seria para Rousseau um direito sagrado fundado em convenções, mas para Rousseau, esse direito social não é natural. O objeto de estudo do livro Contrato Social é, em geral, quais seriam os motivos para os homens adotarem tais convenções. A primeira forma de sociedade para Rousseau seria a família. A família, por exemplo, é uma semente de sociedade natural, porque é o que mais se aproxima de uma sociedade, digamos assim, é a primeira sociedade que o homem tem contato, é a sua família. A família é o primeiro modelo de sociedade política. O pai representa o chefe, os filhos representam o povo, mas o direito do pai sobre o filho cessa assim que o filho atinge a idade da razão e torna-se senhor de si. Outra diferença entre a sociedade familiar e a sociedade civil ou política se dá principalmente no fato de que o pai se liga ao filho pelo amor e o chefe
se liga aos seus subordinados simplesmente pelo prazer em mandar. A construção do Estado para Rousseau é um Estado coletivo que expressa a vontade geral, é um pacto de união e não de submissão. É um pacto de associação, de união, de colaboração. O papel do Estado para Rousseau é exprimir através da lei a vontade geral. Por isso que o Rousseau é muito importante para o direito, porque o Rousseau afirma para o direito que a lei nada mais é do que a expressão da vontade geral. A base metodológica do Rousseau é democrática. Para Rousseau, a natureza humana é boa, o homem nasce bom, mas é corrompido pela propriedade. O homem é bom para Rousseau, nasce bom e puro, mas se corrompe pela propriedade privada, se corrompe pela civilização. O objetivo da criação do Estado para Rousseau é a preservação da liberdade civil. Já que o homem abre mão da sua liberdade do estado natural, pelo menos ele precisa ganhar liberdade civil na criação de um Estado e evitar a degeneração da sociedade pela desigualdade. Para Rousseau, para que o homem não encontre a degeneração na desigualdade social, ele precisa abrir mão da propriedade privada, abrir mão dos privilégios para criar uma comunidade. A delegação de poder é espontânea para Rousseau. Ninguém se submete ao outro pela violência ou pela força. Para Rousseau, a comunidade se submete ao Estado, o homem se submete ao Estado por livre e espontânea vontade. O melhor regime de Estado para Rousseau é o do sufrágio universal. A vontade geral é quem governa. A ideia de soberania para esse filósofo não se vincula à vontade do governante, mas sim à vontade do povo. Rousseau critica muito a questão do direito do mais forte, analisa criticamente a questão do direito do mais forte, porque para Rousseau, ceder à força de outrem constitui um ato de necessidade, não de vontade. Quando muito, consiste até num ato de prudência, mas não de vontade. E, sendo assim, quando o indivíduo cede pela força do outro indivíduo, não existe direito, não existe dever. É apenas um fato de necessidade. Em que sentido poderá representar um dever? A força diferencia do direito justamente por causa disso, porque ela se impõe, mas não obriga. Já o direito é diferente porque ele obriga a partir do momento que ele é um conceito moral, fundado na razão, nas luzes da razão. Lembrando que Rousseau tem base iluminista, então ele defende a parte racional do direito. Enquanto a força é um fato, o direito é um conceito moral, e por isso o direito é a única forma de legitimar a obrigação de alguém. A força não tem legitimidade, ou seja, o Rousseau afasta o direito do mais forte. Quem tem legitimidade para obrigar indivíduos e comunidades é o direito, porque o direito nasce de um conceito moral, racional, e, portanto, tem legitimidade para mandar numa comunidade através da lei. Para o Rousseau, não há direito nem contrato na submissão de um homem pela força. O homem aceita fazer um pacto de união e estar submetido por leis, não é pela força, mas sim pela sua razão, pelos seus conceitos morais. Nenhum homem para Rousseau alienaria gratuitamente a sua liberdade a um outro, tampouco um povo a um indivíduo. A escravidão, nesse sentido, não tem razão de existir para Rousseau, tendo em vista que para o autor o homem depende da liberdade. A liberdade é necessária à condição humana, segundo Rousseau. Resumindo, o contrato social é a única esperança de garantir os direitos iguais. É a única esperança de garantir os direitos de cada um e evitar que a sociedade se corrompa pela desigualdade, pelas brigas
de propriedades. No pacto social, no contrato social, os direitos são cedidos, os indivíduos abrem mão dos seus direitos individuais e de propriedade para que toda a comunidade tenha igualdade e os homens possam viver em paz e livres num grupo. A sujeição a um Estado, para Rousseau, tem um efeito de fortalecer a liberdade civil, e o Estado comunica a vontade geral. Para Rousseau, é todos por todos. Não é cada um por si, Deus por todos, mas sim todos por todos. A partir do momento que eu constituo uma comunidade, eu abro mão da minha individualidade, do meu egoísmo, para fazer parte de um todo, de um grupo, e para aproveitar de direitos iguais, pois só dessa forma eu teria paz e liberdade civil. Finalizando o áudio, é preciso ressaltar que o grande paradoxo do direito é que o homem, o ser humano, precisa de lei para ser livre. Para Rousseau é basicamente isso. O homem nasce livre e bondoso, mas a civilização o corrompe pelas desigualdades, pela propriedade privada. Para ele retornar à sua liberdade, ele precisa de um Estado ideal que garanta direitos iguais para todos. E é apenas o contrato social que vai garantir a sua liberdade novamente. Parece um paradoxo, porque quando a gente pensa em lei, em regras, em normas, a gente pensa em restrições. A gente tem a ideia equivocada, a ideia errada de que a lei ela restringe a liberdade do homem. Na verdade, é o contrário. A lei garante a liberdade do homem. Porque sem a lei, o homem viveria numa bagunça, viveria numa briga, viveria numa disputa. O mais forte iria impor o seu domínio pela violência. Haveria uma desigualdade tremenda, uma desorganização tremenda. Então, o homem precisa de um Estado organizado, de uma sociedade civil organizada para ser livre, para obter a sua liberdade civil. Essa é a essência do direito. O homem se submete livremente à lei para ter uma qualidade de vida garantida em sociedade, para poder usufruir igualmente dos bens. Esse é o paradoxo da lei. É a lei que garante a liberdade para o homem. Os homens se associam livremente e por pacto, por associação, entendem que é melhor eles terem uma comunidade organizada com leis. E assim todos juntos formam uma única voz. E essa voz é refletida no Estado, que é o representante do povo. Para Rousseau, o direito é, portanto, aquele que garante a liberdade civil do ser humano. Depois do contrato social, tem outra obra importante, publicada em 1762 também, chamada Emily, ou da Educação. A obra Emily, no mesmo estilo da Júlia ou Nova Heloísa, também é uma historinha com entrelinhas filosóficas. E na obra Emily existe uma utopia pedagógica, na qual, na forma de romance, Rousseau imagina o herói como uma criança completamente isolada do meio social, que não recebe nenhuma influência da civilização. Nessa história, a criança isolada da vida social, isolada da civilização, não recebe nenhuma influência externa. O seu professor não tenta ensinar-lhe virtude alguma, mas apenas trata de preservar na criança o seu instinto puro e naturalmente bondoso contra as possíveis insinuações do vício. Guiado apenas pela necessidade interior, pela intuição, Emily
vai fazendo suas opções e escolhe tudo o que realmente precisa. A criança em desenvolvimento não descobrirá outra ciência senão aquela que ela própria quiser, por curiosidade, espírito de iniciativa, intuição. É uma obra também marcada por uma certa aura romântica de que a intuição do indivíduo vale mais do que as convenções sociais, do que aquilo que a civilização prega. Em Emily, ou da Educação, Rousseau defende um estilo de educação autodidata, em que a própria criança aprende por si só, é guiada pela sua curiosidade, pela sua própria curiosidade e intuição, onde não tentam impor nada diferente para a criança e para que ela conserve o seu bom instinto, já que para Rousseau o homem é bom por natureza e a sociedade é que corrompe. Para a criança conservar o seu bom instinto, ela é afastada ao máximo da civilização para não ser corrompida. É importante analisar a vida junto com a obra de um autor, porque muitas vezes a vida influencia na obra. O próprio Rousseau foi um autodidata quando criança. Órfão, ele foi criado por um pastor protestante e ele, durante toda a vida dele, aprendeu por si só. Não temos registros de faculdade em Rousseau, de faculdades frequentadas por Rousseau. Rousseau, ele próprio foi um autodidata, ele formou o seu conhecimento por si só. Pode ter sido sustentado por algumas madames, pode ter sido criado por um pastor protestante, mas ele mesmo que formou a base do seu conhecimento. E essa vivência dele como autodidata, o lado bon vivant, viajando pela Europa, influenciou bastante na obra. A perseguição e a morte de Rousseau. Rousseau, ele, como todo bom gênio, não foi muito reconhecido para a sociedade da época. Ele teve, sim, um grupo restrito de amigos que reconheciam a sua genialidade. Inclusive, ele tinha muita sorte em fazer bons amigos e tinha até mesmo amigos influentes, poderosos e ricos que sustentavam Rousseau e que admiravam as ideias de Rousseau. Mas a sociedade em geral, a maioria, não gostava de Rousseau na época, porque para a época, uma época tão tradicionalista, puritana, que vivia em monarquia absolutista, as ideias de Rousseau sobre criança autodidata afastada da civilização, princípios democráticos na base de uma sociedade, tudo isso incomodou a sociedade da época. O Parlamento de Paris, por exemplo, condenou tanto o contrato social quanto Emily, que considerou repleto de heresias religiosas. Rousseau, como todo bom gênio, teve ironicamente, a célebre sina de ser reconhecido apenas depois da morte. Como ele tinha ideias muito à frente do seu tempo, o tempo em que ele viveu o apedrejou, o criticou e não o reconheceu como deveria. Para o tempo em que a Europa vivia, as ideias democráticas de Rousseau eram audaciosas demais. As edições de Emily são queimadas em Paris. E o Rousseau teve um momento da vida dele em que ele se decepcionou com muitos amigos. Os próprios amigos dele ficaram afastados dele. E já afastado de Diderot e dos demais filósofos iluministas, primeiramente ele se deslumbrou com o iluminismo, mas teve um momento da vida dele que ele se afastou dos iluministas, que ele não compartilhava mais de alguns raciocínios dos iluministas, e ele foi obrigado a sair da França, forçado a se exilar na Suíça, no país onde ele nasceu. Chegou a ter uma ordem de prisão contra ele na França, por isso ele teve que se exilar na Suíça. Ele foi constantemente perseguido, inclusive na Suíça, só encontrou asilo na Inglaterra. E pasmem, o filósofo que o acolheu na Inglaterra foi o David Hume. Ele tinha amigo influente, hein? Ele tinha sorte de encontrar pessoas boas que estendiam a mão para ele em momentos de necessidade.
Então ele sempre encontrou uma madame rica que gostava dele e dava abrigo, ou um filósofo famoso que simpatizava com ele e dava abrigo. Ele sempre encontrou abrigo, mas a sociedade em si, em geral, não gostava dele, perseguia, atacava. E para justificar-se ante os ataques que recebia, Rousseau iniciou uma obra, digamos assim, chamada Confissões. E essa obra foi publicada póstumamente em 1782. Em 1778, ele resolve voltar para a França e é acolhido por um marquês. Ele sempre é acolhido por uma pessoa influente que tem a sorte de gostar dele. Ele sempre tem a sorte de ter alguém influente que gosta dele e dá abrigo para ele. E no fim da vida ele encontrou um marquês que deu abrigo para ele, acolhimento, mas o Rousseau termina a vida debilitado mentalmente. Rousseau passa por uma espécie de colapso mental. Como todo gênio, não é reconhecido pela sociedade, só é reconhecido e aplaudido depois da morte e também sofre de transtornos mentais. Ele passou por todas as sinas dos gênios. Críticas sociais, reconhecimento pós-morte, problemas mentais, o drama de qualquer filósofo e gênio que usa muito a mente à frente de seu tempo. Um marquês muito influente deixou Rousseau em seu domínio em um local da França e o Jean-Jacques Rousseau faleceu neste domínio deste marquês francês no dia 2 de julho de 1778. 15 anos mais tarde, depois da sua morte, é que o valor dele é reconsiderado na França por causa da Revolução Francesa. Tudo muda quando a França passa pela Revolução Francesa, os valores dela mudam. E aí ele é considerado um profeta do movimento, alguém que previa os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade. Os restos mortais dele foram inclusive transportados para o Panteão de Paris e ele é este grande filósofo aplaudido pela crítica francesa e por todo o mundo. Muito obrigada por ter me ouvido. Estudem, busquem outras fontes, pesquisem na internet, leiam nos livros sobre as obras de Rousseau, leiam diretamente na fonte, leiam as obras de Rousseau, leiam as biografias, leia sobre a vida e a obra de Rousseau. Não fique apenas com o meu áudio, caro estudante de direito, busque por mais informações. Bons estudos e até a próxima, que o direito sempre esteja em harmonia com a sua vida. Lembrando que para Rousseau, o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. E falando em direito em harmonia, para Rousseau, a única forma de garantir a harmonia social outra vez, a única forma de reconstruir as relações sociais é através de um contrato social onde cada indivíduo abre mão de seu egoísmo, de seus anseios, de propriedade privada e reparte tudo com a coletividade para que a coletividade usufrua dos bens igualmente e tenha liberdade civil. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui e até a próxima.